Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Menoridade, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Hoje não tem tratado um tema que para muitas vezes ele é tabu, mas não tem tratado um bocadinho mais cedo do que aquela data que ele é instituído. Para a Organização Mundial de Saúde, quer dizer que a 28 de maio é Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Este criado exatamente para sensibilizar sobre falta de acesso a produtos de higiene menstrual. O objetivo é exatamente chamar a atenção para a falta de acesso a produto menstrual, sim, mas já nos dizer, para discutir e também para enfrentar a pobreza menstrual e para promover a dignidade menstrual. Ele tem vários outros desafios, mas para isso não convida Lara Amado. Ele é auditora financeira. Vou estar a te perguntar o que é um auditor financeiro. E devemos dizer no programa Menoridade pior para bem falar-nos sobre a menstruação. Lara, obrigada pela disponibilidade para não falar sobre esse assunto muito tabu também ainda na Cabo Verde. Para dizer que a Lara está ali exatamente porque ele é produtora ou ele é dona de aquela página Minha Pombinha. Lara, mais uma vez, obrigada. Vou também falar-nos um bocadinho de essa boa história. Maneira como auditora, a auditora financeira, a gente passa logo a pedir que vou trabalhar com número, mas não está aqui os números para a banda. Não vem falar sobre essa página que vou criar, Minha Pombinha, exatamente também de acordo com aquilo que a Organização Mundial de Saúde te dizer a nível mundial. Carolina, muito obrigada que vou convidar-me a ter-me hoje. Queria dizer porque vou estar muito de parabéns. Obrigada. Também, televisão de Cabo Verde, RTC. Exatamente. A abertura da televisão de Cabo Verde está muito feliz para a pessoa de convite. E o que não poder falar sobre Minha Pombinha e pobreza menstrual. Primeiro, contextualizar pessoas que pobreza menstrual é um fenómeno que está acontecendo no mundo inteiro, em que você tem, primeiro aspecto, você tem que ter produtos menstruais, não é? Você tem que ter água, saneamento, mas depois ele é uma questão complexa. O modo de menstruação, ele traz a nós seus tabus, seu estigma, e desde pequenino não tem lidado com seus questões sociais. Então, pronto, ele é uma questão que ele trabalha desde a sociologia, psicologia, antropologia e mesmo de direito, porque acesso a produtos menstruais ele é considerado um direito básico para toda a mulher. Laura, vou-te escrever tudo isso, mas a hora que não estou a primeira, eu já estou a te perguntar, mas por que está a falar de menstruação nesse programa? Ali que está um ponto importante, é uma questão de direito, sobretudo, é uma questão de direito. E quando esse direito quer ser absorvido para toda a gente e para todos os estados, é importante ter ativistas para chamar muita atenção. E Bo é mais do que um ativista, Bo é formadora, Bo dá formação só na Cabo Verde, mas Bo dá também em outros países, através da Unicef. Quando Bo criar aquela página, Minha Pombinha, nunca te traduzido, porque muitas pessoas devem estar a te perguntar o que é Minha Pombinha, mas para quem só está vendo deve ter uma ideia mais ou menos, mas não poder traduzi-lo é normal, traduzi-lo é um nome interessante que a gente dá ao órgão genital feminino. Ao que vou criar aquela página Minha Pombinha, o que é que eu tinha na ideia? Portanto, o objetivo de trazer esse nome Minha Pombinha é para fazer um resgate de nós relação que não tinha, mas nós intimidade enquanto crianças, né? Porque quando você vai falar de algo que pode suscitar a ideia de sexualidade, embora você te falar de um processo natural e biológico do corpo, mas pessoas ligadas à sexualidade, então esse nome Minha Pombinha é um divisor de águas para pessoas tratar essa questão que mais afeta. É só para tratar o que mais afeta, porque quando não te falar na questão de direitos e de proteção
das crianças e dos adolescentes nunca te tocar o abuso sexual não tem outra, ele é outro patamar. Queria assim não ter nesse patamar ali sim, que é mais em relação de intimidade. Por isso que não te fazia ressalva que a gente deve dar nome às coisas, sobretudo para proteger crianças na questão de abuso e agressão sexual, mas nesse momento ali não te de falar com carinho e de uma outra forma. Então, precisamente nessa questão de normatividade ou nomenclaturas, a gente cada vez te puxa outro nome. Então, não deve dizer vulva é vulva, vagina é vagina e é partes do corpo humano. Agora, o que bobo te fazer a nível de preconceitos e tudo mais, que ela assim já é de boa individualidade, né? Mas a hora que você tem corpo humano, você tem partes e cada parte tem seu nome. Então, quando você falar a uma criança, você pode dizer Leslie é pombinha, por mais que pombinha seja uma bonitinha. Você tem que dizer é vulva, né? Mas pronto, já porque meio cabo-verdiano é um meio um bocado machista, né? Então, optar por utilizar aquele nome fofo, querido, meigo, para ter muito choque. E a pombinha tem uma dimensão maior, sim, que fala exatamente quebrar esse tabu sobre a menstruação, sobretudo quando vou-te falar adolescentes, neste caso, não crianças, mas apesar que agora vou ter crianças que também menstruam com 10 anos, então cada vez mais cedo a gente tem que começar a quebrar esse tabu e falar com mais abertura. Agora, não vai-te falar mais um bocadinho, vai-te descrever mais essa boa página. Desde a página, portanto, ele começou em 2020, na pandemia, onde que tudo gente estava parote e nunca queria estar parote. Então, estamos na costura. E te brincar e te dizer as amigas de outros experimentar. Começar a ter um movimento grande com um polo nas mídias sociais, como a de TCV estava lá na apresentação. Então, aquela mistura de comunicação social e redes sociais tive acessos, tive pessoas que queriam aqueles produtos. E o que está acontecer? Tive escolas, ficar a dizer, ou grupos de pessoas mesmo, nas ilhas de Barlavento, ficar a pedir produtos. Porque isto não tem um certo tipo de situação ali, não está a gostar de saber. Que são os pensos reutilizáveis. Pensos reutilizáveis, que é feito de tecido. É tecidos tecnológicos, onde eu vou utilizar, na altura, começar a utilizar 100% de algodão com questão de que fazer alergias, então começar com um tecido mais nobre, como estava com Xê naquela altura. Hoje em dia já tem muito melhor. Né? Vai desenvolver. E essa relação que você tem às escolas, e a formação também que você dá, essa relação que você tem às escolas e que escolas te pedir exatamente que os pensos reutilizáveis também exatamente no ponto certo de nos estar ali a falar. Essa questão de pobreza menstrual. É uma coisa que nós não podemos pensar que não, mas na Cabo Verde tem. Quem que pode comprar pensos higiênicos descartáveis? Parecendo que não, mas tem. Exatamente. Ali na Cabo Verde, estima-se que mais ou menos 1 em cada 5 meninas te falta a escola por causa de ter absorvente para utilizar durante a menstruação. Portanto, é uma situação que boba também cair no absenteísmo, né, que falta. E não é pouca, é 1 para cada 5, não é pouco também, não? 1 para cada 5, né? 1 para cada 5 é teu. É teu. Vou parar para pensar que rapazes que te sair de escola durante aquele período, às vezes tem pessoas que passam uma semana. Sim. Tem uma semana sem ir para a aula. Exatamente. Yeah. Aí então, vou criar aquele... Vou ter um problema de género lá assim. Primeiro de tudo, que meninas te começar a faltar, né? E um problema de género natural. Aí nunca tem nada a fazer. Porque é um problema de género natural, biológico. É mais complicado nesse parte assim. É um programa de género. Porque eu estava a fazer trabalho de casa, a espiar essa coisa, e tem parte que a Organização Mundial de Saúde te dizer que vou-te criar um problema de género. Mas aí pergunta-se, natural. E para evitar que isto seja, que esse natural torna um perigo,
vou ter que entrar exatamente que os pensos reutilizáveis. Exatamente. Quando vou entrar com os pensos reutilizáveis, a hora que vou oferecer que meninas têm que ter acesso a isso, seja que auxílio de organizações internacionais, seja que auxílio de Estado, governamentais ou não governamentais, isto tem que ter acesso a produtos. Então, quando você dá acesso a produtos, você pôs em situação de igualdade, onde é que isto precisa de faltar por uma condição que é completamente normal e natural. Né? Então, não precisa de espiar tanto menininha que está nessa situação e, inclusive, organizações já tentam fazer isso. E já me tentam puxar para ter escolas que água que cá tem. E na Cabo Verde, papel higiênico e essas coisas todas não existem. Coisinhas simples. Que nós não podemos achar que é coisinhas simples. Mas para um miúda que está menstruado, que quer ter papel higiênico e quer ter água na escola, é uma situação complicada. É uma situação extremamente complicada. Por exemplo, quando eu te falar na capital, ele é complicado. Mas quando eu te falar, por exemplo, na Santo Antão Paúl, vou-te apanhar, tem menininhas que põem ganha de mitos. Tem menininhas que põem pauzinho ilhado um pau ilhado de paninho na ele para fazer um tampão para meter lá dentro. Então, ele é um problema de saúde pública. É aí que não te digo, é um problema de saúde pública. Por isso e quando Lara te falamos disso, é um trabalho que Lara está fazendo na terreno, porque ele tem um forte parceiro que é as Nações Unidas, é bom parceiro nesse luta, mas ele tenta ser uma luta quase que escondido. Muito pouca gente sabe que tem esse trabalho. Eu sabia, inclusive, que tem uma organização que manda buscar um número razoável de absorventes, pensos higiênicos reutilizáveis. E este tive o problema na despachagem. Acho que falta um bocadinho também esse bocadinho de sensibilidade no sentido de ninguém entender aquilo devia ser de graça. Porque tem países tem países pessoas que têm essa na condição. América do Sul que já têm medidas como, por exemplo, fiscais, em que boca a pagar imposto para produtos menstruais. Isso já é uma forma de transformar num produto mais acessível, porque quando a boca tem que ir para pagar, já vai conseguir comprar com mais facilidade. Depois, tem Nações Unidas, PNUD, na verdade, ali na Cabo Verde, é que tenta fazer todo um trabalho de distribuição através de algumas agências, moda VerdeFam, por exemplo. VerdeFam não estava a fazer aquela campanha em que a primeira-dama estava com cartaz, chamamos assim, madrinha da campanha, e foi muito bem aceito. Foi muito bem aceito e VerdeFam fazia distribuição de copos menstruais, absorventes, reutilizáveis, e foi muito, muito bem aceito. Mas aí, quando você, por exemplo, a hora que a gente fala na copos menstruais, já está a falar de outro nível, porque isso que é barato. Que agora já está no outro patamar, porque já não é barato, mas não te falar também numa questão, mas vou dizer um bocadinho, numa questão de saúde pública. Quando você dizer ninguém admite naqueles produtos, uma questão de muito mais só de saúde pública. É uma situação que, por exemplo, ali na praia, já, além de VerdeFam distribuir, por exemplo, produtos, nos produtos reutilizáveis, tem, por exemplo, uma Câmara Municipal da Praia que já te manda para estabelecimentos prisionais que já absorventes lá sim, porque é um problema de saúde pública agravado, onde é que pode passar em situação de reclusão, que as pessoas mais que sentir mais esse problema, que é pessoas em situação de rua e pessoas em situação de reclusão. E já essa chamada de atenção para aquele fórum que nós fizemos em 2021, já alguma coisa tem mudado nesse sentido. A maneira que é boa mesmo que te produz e queijo, como é que vou trazer lá a caixinha de minha pombinha? Trazer uma oferta. Chama exatamente o que é que não tem ali e o que é que
copos menstruais. Exato. Ele é um produto muito pouco conhecido ainda ali na Cabo Verde, porque eu a mulher te perguntar-me o que a gente está a fazer aquilo, maneira que a gente utiliza. E tem o homem também que já está com cheio. Aquele cozinha ali. Interessante, não saber que ele é um dispositivo que ele está a ficar acoplado dentro do canal vaginal. A boca está pôr muito para cima, nem muito para baixo. Ele está a ficar lá confortável. Ele é feito de um material 100% silicone. E quando vou fazer a utilização do copo menstrual, vou esquecer que vou estar menstruado e vou vida te ganhar cheia qualidade no sentido em que vou poder papamar, vou poder passar 12 horas que ele sem precisar trocar. Ele que te dá nenhum tipo de preocupação a nível de síndrome de choque tóxico, ou seja, o copo menstrual é uma revolução, mas só que ele existiu desde 1940. Só que ele era feito de látex. Sim, ele era feito de cor. E ele tem tamanhos também, cada um devidamente bem encaixado. Mas tem alguma recomendação para a idade, que pode haver usá-lo com certeza. Tem que ter alguma recomendação em relação, já que Lara é formadora nisto, deve ter alguma... Não tem, por qual exemplo, é que é os parâmetros, idade, mais ou menos? A nível de produto, tem tamanho XS, que é para adolescentes. Tem S, que vou poder dizer jovem, adolescente. E depois tem M, para mulheres e que já tive parte cesariana ou que tive filhos. E depois tem M, para quem que tem filhos de parte normal. Então, minha marca te oferecer M e L. Porque ainda aquele XS, que é para adolescentes, me achar que é preciso fazer uma mudança de mentalidade grande. Agora, não te bem introduzir, mas junto a uma instituição. Quais seriam as mudanças de mentalidade? Vou te falar de adolescentes. A maneira que o seu Tito vai jogar com isso. Sim. Já que o seu Tito bem preparado para introduzi-lo. Para não poder perceber, para quem está lá na casa sobretudo, poder perceber a maneira que vai ser esse jogo de idade e o uso destes copinhos. Portanto, nunca te trabalhar nisso, vamos dizer assim. Exato. Vamos aos parceiros, com certeza. Exato. Quando te trabalhar de distribuição junto a um Verde Fame te conseguir formar teu adolescentes e que te fazem um trabalho no terreno. Minha trabalho é a nível de mídias sociais. Então, minha trabalho é um trabalho de longo alcance, porque ele funciona tanto na Cabo Verde ali, como Cabo Verde fora. Então, esse trabalho de sensibilização, ele começa primeiro para a mulher conhecer esse ciclo menstrual. Seja crianças na escola primária, tem que saber o que é ciclo menstrual, tem que saber o que é os produtos menstruais, porque, primeiro de tudo, não te falar de respeito. Então, quando vou familiarizar uma criança que um processo que é natural, quando as coleguinhas começam a olhar a menstruação, ela pensa, olha, é uma coisa muito estranha, não sei o que tem aquela estranheza, que tem aquela necessidade de fazer comentários desnecessários e a boca tem aquele normal que é exclusão de menininhas por ser já crescidas, porque é muito encarado como um princípio a vida sexual ou um distanciamento da vida mais infantil, que tem nada a ver com desenvolvimento emocional, modo como dizer, lobo frontal é uma coisa, menstruação é outra coisa. Então, quando vou menstruação bem, é modo quando vou nascer um dente, vou criar um dentinho, agora vou ter de bem tempo, vou as maminhas de criar, depois vou ter os pelos públicos de criar. Hoje agora a menstruação está bem, é tudo um processo natural de evolução do ser humano. E essa naturalidade em si é que não me está. Tratá-lo com toda a naturalidade possível para crianças, porque no fundo as crianças podem perceber aquela mudança também, porque ele é uma mudança, às vezes não só do corpo, mas é uma mudança também da própria mente, está a ficar meio assustadinhas, mas não estou a trabalhar exatamente isso. Como é que ele faz mensagem para aquele grupo público-alvo lá? Tem pessoas que estão a ficar assustadinhas, tem que ele ter que poder ficar
de sentir tipo de meu tá atrasado porque minha coleguinha já olha a mim não, minha coleguinha tem maminha e mim não. Então é uma coisa de dizer, não, vou ter X peso, vou rosto desenvolvido assim, vou corpo desenvolvido assim. Então vou nesse fase assim. Se calhar boa menstruação pode ir bem hoje, mas esse próximo mês ele pode caber. Então vou ter que ter essa paciência com o corpo. Lara, tinha uma publicidade há tempos que estava aceitou na TCV, exatamente um grupo de menininhas a falar sobre isso. Você já que tem a necessidade agora, você tem que estar na terreno, vocês trabalham, e com certeza tu viste, você saber o que sejam anseios, o que te pensa. Você já que seria uma altura também para reforçar um bocadinho mais essa campanha, já que diga nada não te celebrar, não com que se Cabo Verde de maneira que não te situado para mim nunca perceber que na Cabo Verde esta situar essa data e de aproximar seria um momento de fazer uma campanha forte junto às escolas para falar sobre a menstruação e sobretudo a pobreza menstrual. No fundo não é falar sobre a menstruação, mas falar sobre a pobreza menstrual e falar sobre um direito. Me gosto de falar sobre dignidade menstrual. De modo que quando você põe na pobreza, você põe coisas numa perspectiva de escassez. Me gostar de abundância, me gostar de trazer... São perspectivas diferentes com o mesmo objetivo. Exatamente. Então, quando se dá formação, sempre estou a dizer, não te deve lutar para dignidade menstrual, porque não adianta botar o que você tem, não bem espiar por que não quer conquistar. Então, não bem, primeiro de tudo, formar o que eu fazer é formar outros mulheres para aprender a fazer absorventes. Então, lá onde é que nunca te pode chegar, saber que tem outras pessoas que podem desempenhar essa função e fazer combate a esse fenômeno que é... Isto tem respondido positivamente a que as mulheres... E outra coisa, você tem matéria-prima para fazer esse... Matéria-prima não é fácil, porque o que me utiliza a grinha assim é uma fibra que é muito cor e ele que está disponível ali na Cabo Verde. Então, grinha assim é fibra de bambu, para modo ele que te permite infecções, para modo outro tecido. E próprio ele que te manchar, a hora que vou lavar o absorvente, já ele que te ficar com sangue, para modo que ele tecido é tecnológico, ele que te manchar. Ok. Lara, não te fazer ali um curto intervalo, não te voltar daqui a nada, para a segunda parte da nossa conversa, que sair de lá de bom lugar, não te voltar. Já vai. Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa Menor Idade, que busca exatamente qual é que é o tema que não tive de falar. Às vezes as pessoas estão a pensar que pode ser um tema um bocadinho sensível, mas não. Ele é uma realidade de todas as mulheres. Então, na primeira parte, não falei exatamente sobre este copinho menstrual. Me estava a gostar, Lara, de vou explicar para nós. Apesar que ele tem que ser manual de instrução, ali, sim, mas vou falar para nós um bocadinho de maneira que, quando vou dar a formação, maneira que vou falar mais que os adolescentes, que futuramente também usamos, ainda que te usam na maneira. Não tem tipo se vou te falar, mas um adolescente que é o público-alvo do nosso programa. Primeira coisa, copo menstrual. Ele cai um dispositivo que te fazer perder a virgindade ou ganhar a virgindade. Porque a virgindade, primeiro de tudo, é um conceito de início de vida sexual. Você te perder nem ganha nada. Você te iniciar uma vida sexual. E esse copo menstrual que tem absolutamente nada a ver com isso. Menstruação, a hora que ela iniciar, é um processo natural. Mas se você criar um dente, é assim que você o útero começa a funcionar e ele te descamar aquele endométrio, ele sai para fora em forma de menstruação. E o que acontece? Por que ele faz assim? Porque nosso corpo é preparado para engravidar todo mês. Então, se você engravidar, aquela menstruação está sair para fora, na vera. Então, se aquela menstruação sair para fora, vamos ter conseguir coletá-lo ou absorvê-lo. Esse dispositivo, ele serve para coletar a menstruação. Mas é que pode coletar? Pode dobrá-lo, pode ser assim, feito um U,
ou um C, maneira que eu quiser. E mim gosta de fazer um dobra, que ele fica tão pequenininho, para um adolescente. Ele fica só aquele biquinho ali assim que é para meter. Ou seja, uma pessoa é que se orifício ainda é muito sem manuseio, bota inserir que esse biquinho ali assim. E quando vou inserir, digamos que ali assim seria a vulva fora e vagina, vou inserir lá dentro, ele te abrir. Quando ele abrir, ele te fazer vácuo. Ele te ficar lá fechado em vácuo e ele te coletar aquela menstruação até 12 horas. E maneira que vou te fazer para você saber. Vou te experimentar no primeiro dia, vou te espiar tanto que ele enchina 4 horas. Se ele encher, vou te esvaziá-lo, vou te lavá-lo, vou te tornar a introduzir. E caso não, vou te bater a espiar. Porque sempre tem um dia que vou te menstruar mais. Então, aquele dia que vou te menstruar mais, vou te tirar 4 a 6 horas. Aqueles dias que vou te menstruar menos, vou te tirar 6 a 8. E depois vou poder dormir com ele um noite de sono inteiro. E antes de vou começar a utilizá-lo, o que eu vou dever fazer é fervê-lo. Fervê-lo dentro de um panelinha só para ele, para higienizá-lo como deve ser, para poder usá-lo durante toda a menstruação. Existe exatamente como estava de bem falar, Malara, que é a questão da higienização desse copinho. Ele tem tanto ano de validade? Esse copinho tem 5 anos de validade. Feitas as contas, para o que estou a dizer que é caro, mas feitas as contas para tanto absorvente que uma pessoa está a comprar todos os meses, ele acaba para jogar que financeiro. Mas ele que está ao alcance de toda a gente, mas não também falta a nós absorventes reutilizáveis que está ao alcance daquele público que realmente não querer falar dele. A maneira que eu estou a falar nessa questão de higienização, por motivo de ali, às vezes é um pouco mais de contraste, como tudo, tem algo, contradizer o que é bom, o que é que não é bom, e pessoas estão a pôr essa questão de higienização. Agora vou-te falar de pessoas do nível de pobreza mais para lá, que tem muita água. Aí tem vários fatores. Ele que pode comprar um absorvente, porque ele que está nesse alcance. Depois ele que tem água suficiente para lavar aquele absorvente, para ele ficar bonitinho, limpinho, lisadinho, para ele usar a próxima vez. Na pessoa de formação e com esse apoio a nível internacional, maneira de chegar com isso para passar essa informação às miúdas. Portanto, tem que o ODS que dizer que, acho que o ODS número 1, falar de pobreza menstrual, se não estou em erro, você corrige-me lá na casa. Ele de falar que pessoas que tiver que ganhar menos do que $5 por dia, normalmente devia só utilizar aquele absorvente descartável. Só que é um dilema ali sim que acho que não pode aí bota num dilema, porque boca tem, de uma parte, boca tem água suficiente, boca tem como higienizar. De outra parte, boca tem condições financeiras para comprar pence higiênico. Bota ficar num... Então, o que é que você fazer numa situação assim, em que você escolher boa saúde, primeiro de tudo, quando você escolher produtos reutilizáveis, você escolher boa saúde. Não há de a gente dizer na economia, se você fosse um consumidor responsável e consciente de suas escolhas, qual é que é o cabaz de escolhas que você estava a fazer? Você estava a escolher produtos reutilizáveis, porque primeiro de tudo, antes de você pensar no fator financeiro, você pensar na boa saúde. Boa saúde, qual é que é melhor? É um derivado de petróleo que te criou um monte de infecções em que você vai fazer uma zona muito suscetível à proliferação de bactérias e fungos, ou a gente vai comprar um produto que ele é moda, nós já vamos estar a utilizar, que você tem preconceito, mas se calhar para poder redescobrir algo em que você vai para casa, você pôr tudo os absorventes dentro de um bolsinho, que é de minha pombinha, um wet bag, ele que seca aquele absorvente demais. Quando você meter isto tudo dentro da água, você precisa ter água corrente na casa. Você põe uma vasilha, bota encharcas de água, bota chuftis tudo bonitinho e bota depois para secar. É um trabalho muito, se você tivesse lavar, pôs cuiquinha na casa. Este passa a ferro também?
A gente pode passar as fer? Sim, antigamente a gente estava a fazer, bota passar, bota pincear a fer, bota cuiquinha, bota guardar e bota utilizar. Uhum. Boa página tem visualização, tem gente a seguir, mas às vezes me perceber que vou ter um nível mais ou menos de seguidores. Seria importante também que eu tivesse outros, sobretudo adolescentes, para conhecer mais as páginas, depois poder ter mais informação, isto está tudo na internet, que ali não sabe, mas poder ter mais informação exatamente sobre isso que muitas vezes não estou aqui um tabu e que não tem que construir esse tabu. Receber um convite de CIEG para agora na maio para não vai para as escolas. Boa, muito bem. Porque eles creem que para vai conversar com alunos nas escolas e passar essa informação de viva voz. Porque uma coisa é gostar nas mídias sociais de disseminar boa informação, mas se calhar pode ser acessível a eles por um motivo ou por outro. E quando você vai fisicamente para o espaço, você tem certeza que aquela sua... Mas tu disse, Lara, já devia ter criado, exatamente em maio, né? Que você também, e está coincidindo, não é? É maio, 28 de maio. Para isso, Lara deve ter já preparado o que ele quer, o que ele tem que levar para aquelas escolas. Vou poder abrir-nos exatamente a maneira que vai ser essa relação mais escolas, magrinhas, se teu gente de voltar, tipo, nós estamos a voltar para as escolas, é para falar sobre a internet, é para falar sobre a violência, é para falar sobre doenças mentais, lá é que está o público. Mas nem que eu estava a fazer essa interação. Mim, pessoalmente, gostar de, primeiramente, fazer pessoas sentir sua importância, né? Porque quando bota numa situação que é supostamente de pobreza, você tem que espiar quais que reais condições que você tem. Primeiro de tudo, você tem boa enquanto pessoa. Então, nós estava a fazer um trabalho de empoderamento das pessoas. Lembrar que esquece a condição financeira. Aquela condição financeira ela é momentânea. Então, falta de aquele absorvente, ele é uma circunstância. Que quer dizer que para sempre você deve ficar sem aquele absorvente. Quando nós começar com mudança de mentalidade, vou encarar o mesmo diferente. E quando vou ganhar aquela confiança na o mesmo, nós devemos começar a falar sobre essa questão por isso é que a gente fala nas mídias sociais de empoderamento. Pois agora pode bem falar sobre essa questão do corpo humano. E, primeiramente, uma coisa que te passa na Cabo Verde, que é consciência corporal, a gente precisa falar sobre ele. Depois, nós temos a questão de abusos sexuais. Então, temáticas à volta da menstruação, falando para desmistificar o que é uma coisa, o que é outra coisa, e eles precisam estar muito bem informados para tomar escolhas conscientes e bem informadas. Ele também, pessoas podem ter ideia que podem bem criar algum conflito de forma de tratá-lo. Mas vou dizer logo lá no início, vou te falar de uma coisa e que tem nada a ver com aquela outra coisa. Porque às vezes as pessoas podem falar de menstruação, ou também falar de sexualidade, ou também falar de certos e determinados termos, mas coisa. Vou poder fazer uma relação muito próxima, de ter esse... Ele é um bocadinho ambíguo. Tem uma relação muito fácil de compreender. Ele é um bocadinho ambíguo, mas ele tem que ser tratado, ele tem que ser falado. Se não lembrar que na Idade Média a mulher é que estava a menstruar, se o marido tinha obrigação de deixar aquela mulher num quartinho de menstruar, ele só, e aquele homem estava a procurar profissionais do sexo na rua, porque é tido que o homem tinha necessidades muito específicas sexuais e que essas necessidades tinham que ser atendidas, e que as necessidades tinham que ser atendido, não sabia dizer de outra forma. Não, é aquilo lá, como não traduzir na crioula, ele te dá a mesma coisa. Então, o que está acontecendo é que vou fazer esse panorama histórico, vou chegar à conclusão de que sexualidade está intimamente ligada à menstruação, porque naquela altura estava para a mulher de sangrar para ali, porque a mulher que estava a sangrar na sua zona íntima era bruxa. Ou seja, toda essa parte de sexualidade e de empoderamento da mulher
ele é muito enraizado e os padrões te mudar. Então, não tinha um padrão onde a medicina era muito pouco evoluída e não tinha este tipo de práticas. Grinha assim, nós medicina é muito evoluída, mas ainda sociologicamente e antropologicamente não te atrasou. Então, precisa fazer... E tem práticas ainda, em alguns países do nosso continente, tem práticas ainda que a miúda está a ficar afastada-se nesse período menstrual, não tem pleno século XXI. Então, quando eu te falar de absenteísmo na escola, aquele menininha que foi afastada, mas aquele menininha fica sem ir para a escola. Ou seja, ele está fora desse ambiente onde ele tinha que estar. Então, socialmente, ele está amparado. Boca tem um ambiente acolhedor para quem menstrua, porque na escola boca tem pensos higiênicos para distribuir às meninas. E é isso que é o futuro, é isso que os outros estão a preparar, mas que os parceiros internacionais é para dar esse suporte mais alargado. Exatamente. Porque não sabe que tem um suporte, mas tem que ter um suporte alargado. E tipo, é que hoje não estou a fazer tudo isso com pompa e circunstância de que nada não te esquecer. E não te lembrar dele mais, nunca saber o que é que te passar, a maneira que te acontecer. Ele tem que ser, no fundo, um trabalho contínuo. Requer muitos meses, para nem dizer anos, até que isto se estabilizar. Quando vou dar uma pessoa um absorvente reutilizável, vou saber que ele te passa 5 anos que ele. Sim. Pois. Então, um menininho no liceu, vou entregar o absorvente 2 vezes apenas. Precisa tornar, ficar sempre tem entregá-lo. E quantos outros dás? Em média, para cada pessoa? Em média, para cada pessoa, tem que ser uns 6, no mínimo. Ele te dura 5 anos também? Sim. Isso se ele for devidamente higienizado. Exato. É aí que está o grande problema, que é a higienização. De voltar a tocar nisso, pessoas podem dizer, porque tocar nisso? Porque vou te falar de partes íntimas, vou-te falar de uma zona completamente sensível e propício a ter várias infecções. Tem casos também de mulheres que acabaram para morrer por causa do choque, por excesso de horas de usar tampões. Tudo isso precisou de trabalhar para poder perceber e também fazer escolhas, porque tem aquele grupo que tem escolhas, mas também tem outro grupo que tem escolhas. Quando vai para a escola, vai encontrar os dois públicos, aquele que tem escolha e aquele que tem escolha. Aí você tem que falar de forma equilibrada. Aquele grupo é que tem escolha. Fale de forma equilibrada, bota pôr escolha ou bota fazer perceber que aquele assim é melhor do que aquele outro, de maneira que você vai gerir mesmo esse aquele ponto grupo ali. Que tem escolha, ele pode ter aquele absorvente no momento. Porque a menstruação é uma coisa que ele também sempre é aviso. Então, quando você tem produtos e que você lava e você guarda aí de bolsa, você tem uma outra relação ao corpo. Você tem uma segurança na boca, você tem uma sensação de imprevisibilidade. Você se sentir segura com você mesmo. E quando você higienizar direito, que é óbvio que até ficasse pedindo para sensibilizar na escola, porque acho que uma igreja oferecer, escreve fazer a distribuição, se não está a poder dar, elucidar meninas na escola. Acho que assim, é um pacote que teria de Cabo Verde, já chegaram eficaz e agora... Exato, já chegaram. Porque foi a única forma que eles conseguiam passá-lo por uma situação mais razoável. Sim. Então, nós trabalhar no sentido de fazer meninas conhecer este tipo de produtos e saber que é melhor para a saúde. Porque nós não temos pouca questão financeira e econômica para frente, mas quando vou bem pensar que este é um produto orgânico, ele é um produto que ele que trazer danos para a saúde. Né? Ele é tecido, ele que vai fazer infecções, moda que eu te fazer. Socialmente, quando você começar a utilizar um absorvente reutilizável, você sente cheiro. Porque tem cheiro desagradável, porque sangue que tem cheiro desagradável. O que te faz aquele cheiro desagradável é aquele absorvente que é um plástico
e que ele é à base de petróleo, ele é feito com petróleo, praticamente, derivado. E para quando que os outros começassem essa parceria bom eficaz de começar na prática, para quando, para poder ir para as escolas, para fazer entrega, e sobretudo no interior da ilha, não é? Ou do país, é da ilha ou do país? Porque o facto de ser eficaz, eu espero que seja do país. Não, é o país. Muito bem. bem. Tem uma oferta mesmo grande e é o país, e só que a minha disponibilidade é só para maio. Assim, que estava podendo, então, na maio... E vai coincidir muito bem, né? Ele te juntar as duas coisas e aproveitar também para assinalar dia 28. Lara, nota praticamente no fim da nossa conversa, ou quase na finzinho mesmo, estava a gostar se... Estava a dirigir umas palavrinhas a esse público-alvo, que é o nosso público-alvo, para os adolescentes, sobretudo. Primeiro de tudo, obrigada por assistir. Obrigada por estar lá junto a nós, de ouvir atentamente tudo o que não falar. E quando vou começar a toiar absorvente na escola, reutilizáveis, lembrar que é um produto que vai cuidar da boa saúde íntima e que vai fazer ter uma relação ao corpo saudável, descomplicada e feliz. E é feliz mesmo que não te terminar esse programa, que esse sorriso lindo de Lara. Mais uma vez, obrigada por essa conversa muito, muito suave, de acreditar, elucidativa. Sucessos na outra distribuição e com certeza numa próxima oportunidade não te voltar a conversar. Para que está lá na casa que sempre está seguindo, já para saber que nós estamos ali todas as quartas-feiras, exatamente está a falar sobre questões ligadas à proteção, à promoção e, sobretudo, à defesa dos direitos de nós crianças e de nós adolescentes. Fica bem.